está escrito assim, ó, cozinha ou comida. A gente, quando está lá em Cascadura, a gente passa por aquele corredor, né? Que a gente sabe que tem comida depois do culto. É a casa do irmão Paulo, a casa do irmão Gil, a casa dos irmãos lá todinhos. Passa na casa dela, a gente sabe que vai ter uma comida bem gostosa, né? Então, eu trouxe aqui, minha Janaína me ligou, né? Falando para trazer duas receitas. E quais são? Então, eu trouxe aqui um bife de feijão. Bife de feijão, tá? E a salsicha, que eu acho que já alguns aqui conhecem a salsicha, né? Não sei se vocês já fizeram. A salsicha vegetariana, eu não sei se você já fez isso aqui? Não, já fiz, não, já comi. A Angélica faz. A Angélica faz. Então, eu queria... Mas ela nunca passou receita para nós, não, também. Eu queria... Ela não passou receita. Eu patentear assim mesmo. Eu já patenteei. Brincadeira, né? A gente passa o que é bom, nós devemos estar compartilhando, né? Com os irmãos e com todos. Para todos na internet, você não viu? Não vi. Até em Catalão foi feita essa salsicha. Então nós vamos primeiro à receita do bife de feijão. Tá? Esse é muito prático de fazer. E quem comeu, o Paulo, né? Foi a primeira vez que eu fiz lá em casa, foi sexta-feira passada. Aí ele é um pouco enjoado. Ele é cobaia. Ele é o seu cobaia. Mas ele é um pouco enjoado. Ele é enjoado, né? Então, se ele gostou, deve ser bom para o pai, né? Se ele gostou, então bom mesmo. Então vamos à receita. Eu vou falar, não sei se vocês vão ter como anotar, esse vídeo eu trazido por escrito, mas vamos lá. Tá gravando? Tá até gravando ali, caso a gente esqueça. Eu vou falar como estou falando no curso de culinária, né? São 2 xícaras de feijão preto, de preferência, né? 2 xícaras de feijão preto cozido, né? 2 xícaras de feijão cozido. Aí você vai colocar esse feijão no liquidificador com um pouquinho da água do cozimento, né? Um pouquinho da água só aqui dentro da vasilha. Você vai colocar óleo, meia xícara de óleo, alho você pode assim colocar bastante alho, cebola, eu coloquei alecrim, orégano, um pouco de louro moído, os temperos que a gosto, mas o alho bastante, bem temperado. Você vai sal, né? Não pode esquecer do sal, não muito sal. Vai bater o feijão com esses temperos, bem feijão cozido, lembrando que é o feijão cozido, 2 xícaras de feijão cozido. Vai bater bem no liquidificador, vai ficar uma pasta. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar em uma vasilha, em uma bacia, e vai colocar um pouco daquela farinha de glúten, a farinha pronta de glúten. Tá? Aí um pouco, mas é um pouco de farinha. O interessante é isso, que a gente não precisa estar usando tanto glúten, né? Porque o glúten em si também não é tão bom para a nossa saúde, né? Então aqui você vai usar um mínimo de glúten. Você vai colocar um pouco da farinha de glúten, vai ficar tipo assim uma massa de pão mole, né? Uma massa mole, assim, que dê para você colocar. A quantidade da farinha, não de mais. Não, mais um pouco. Aí para 2 xícaras, eu acho que 1 xícara de farinha de glúten. 1 xícara, uma xícara um pouquinho. Mas vocês vão colocando aos poucos e vai mexendo, quando ela ficar uma massa boa que dê para formar os bifes. Aí você forma os bifes e coloca para assar. Não é cozido e nem frito, é assar. Aí você polvilha com... Eu sempre falo, isso é uma dica também para as donas de casa, que o costume é passar um tacho
as assadeiras, né, os tabuleiros com óleo, né? E depois na hora de lavar aquilo, né, dá um trabalho para tirar, ou vai ficando escurecendo aqui, ficando... Então, o que você faz? Você coloca fubá ou milharina para untar a assadeira, o tabuleiro, né? Aí você unta não, né? Você polvilha com bastante milharina e vai formando os bifes assim. E coloca bolinha achatada. Isso, uma bolinha achatada. E coloca para assar. Depois de assar, aí sim, aí você pode comer assim, porque ele já está uma delícia, porque ele está bem temperado. Mas aí, para completar, você coloca, faz um molho de tomate bem acebolado. Aí você faz um molho de tomate bem acebolado, mas não com caldo, um molho assim mais sequinho. E coloca o bife dentro, né? Vai ficar um bife acebolado. Dá para poder colocar dentro de pão de hambúrguer? Sim, com certeza. Com certeza. Faz uma maionese, fica muito bom, porque ele não fica... que o glúten, se não conversa com ele bem, ele fica duro, fica um borracha, né? Especialmente esse glúten da farinha pronta, ele fica assim muito borrachudinho duro, né? Borrachudo. E esse daqui ele fica macio, ele fica uma casquinha durinha e dentro macio. E o tempero, né, que foi, então fica uma delícia. Não precisa shoyu, não precisa nada. É bem natural, sem conservante, sem nada, só os temperos mesmo. Bife de feijão. Bife de feijão. Muito bem. Uma pergunta. A quantidade de óleo seria? Meia xícara de óleo, porque como vai ser assado, né? Então a gente coloca o óleo para ficar macio também, para ajudar a ficar macio. Tem como congelar ele? Sim. Guardar sem assar? Não, eu acho que é melhor você assar ou dar uma pré-assada E congelar. e congelar. Porque como é de feijão, né? Então é melhor assar ele. Como é o feijão, mesmo que é o feijão cozido, mas é melhor assar, para depois congelar. Eu perdi alguma coisa lá pelas anotações. Acho que eu perdi colocar no liquidificador, né? Isso. Com um pouco de água. No cozimento. No cozimento. Isso. Aí depois... Aí coloca os temperos. Temperos. Bastante alho, bastante alho, cebola, orégano, louro em pó, alecrim. Louro, né? Então, lembrando, né, que o alecrim, ele é um tempero que dá um sabor bom e também ajuda para a nossa saúde também, né? Você usa, né, o chá de alecrim para algumas enfermidades, então, o alecrim, o óleo e o sal, né? Aí bate tudo bem batido e depois vai acrescenta um pouco de farinha de glúten. Depois é que acrescenta a farinha. Aí não bate com a farinha, não. Não. Daí depois, com a mão, você vai misturando a farinha de glúten. Olha só, pai, né? Se eu faço Deixa eu assim, tá bom? Tá botando uma farinha. Uma pergunta? E só pode fazer com feijão preto? Não. Pode fazer com... Pode fazer com outro feijão também, com grão de bico, só que daí vai ficar os bifes branco. Branquinho, né? Mas não tem problema, pode ser. Eu fiz com... Não. Deixa branquinho. Sim, branquinho, depois coloca no branquinho. E a salsicha? Vamos à salsicha então, gente. Mas a salsicha... Aqui, ó, levar para você. A salsicha também é tempero, né? Primeiramente você vai bater o tomate, aí a quantidade depende da quantidade que você quer fazer. Se você quer fazer bastante salsicha, ó, eu vou dar uma assim, mais ou menos de 2 xícaras. Se vocês quiserem anotar, vamos lá. 2 xícaras de farinha de glúten, meia xícara de farinha de soja. Só um pouquinho. Essa aí a Dandinha vai fazer também. Vou fazer. Olha. 2 xícaras de farinha de glúten. Lembrando que agora lá na associação a irmã Leonie trouxe farinha de glúten, que às vezes é um problema, né? Então, só procurar a irmã Leonie lá, ou eu também, né? Que a gente tem farinha de glúten agora. Aqui. É da assistente social. Da assistente do Bom Samaritano. Não é particular, não. É do Bom Samaritano.
farinhas, 2 xícaras de farinha de glúten, meia xícara de farinha de soja, meia xícara de farinha de aveia. A farinha de soja se encontra, é mais fácil de encontrar. A farinha de aveia é só bater a aveia no liquidificador, meia xícara de farinha de aveia. Agora os temperos. Essas são as farinhas, aí você mistura elas bem misturadas numa bacia, mistura bem. Agora no liquidificador você vai colocar um tomate, uma cabeça de cebola, vai colocar uns 15 dentes de alho, para ficar bem temperado. Aí os temperos também, se você gosta de cominho, de coentro, páprica, aí você pode acrescentar outros temperos, mas o básico é o tomate, o alho e a cebola, e pimentão. Pimentão vermelho. Não grande, não. Se for um pimentão verdezinho, pode também, mas o vermelho fica de outra cor. Então o vermelho fica melhor, até para ficar colorido. E também, outro detalhe, você pode colocar um pouco de coloral, por causa da cor, para ele ficar uma cor mesmo de salsicha. E os tomates faz com a semente? Tudo, com tudo, né? Sim, pode fazer com tudo. Aí depois que você... E aí então um pouco de água, né? E também óleo. Quanto de óleo? Óleo você vai colocar menos de meia xícara. 1/3? É, 1/3 de óleo. 1/3 de óleo. Para 2 xícaras de... Mais ou menos... Não é exatamente, né? Que as minhas receitas, o meu problema é esse que eu vou fazendo, vai dando certo. Eu não vai medindo nada. Mas é mais ou menos 2 xícaras de água também. Aí você vai bater no liquidificador esses temperos com água, o óleo e todos os temperos. Bate bem. Bateu bem, o que você vai fazer? Aí você vai colocar numa bacia, vai colocar as farinhas. Você misturou as farinhas todas aqui na bacia. Você vai colocar a farinha de um lado da bacia e vai colocar o líquido dividido ainda do outro lado. Aí vai misturando aos poucos. Porque a farinha de glúten, se ficar muito duro lá, você pode colocar mais água, né? Você não mistura tudo de uma vez. Você vai misturando aos poucos. Tá? Aí vai ficar uma massa macia, mais firme do que a de bife, mais firme um pouco. Aí está pronto, agora a massa. E agora o processo, como nós vamos fazer? Porque aqui eu cortei, mas ela fica tudo junto assim, né? Tudo junto. Não como faz ficar assim? Então. Está colocando um saquinho, né? Não, não é saquinho. Vou demonstrar aqui, só para vocês entenderem aqui um pouquinho. Ó. Aí você tem a mesa em casa, né? Você vai pegar um pano úmido, vai umedecer a mesa, o comprimento todo da sua mesa. Você vai umedecer, vai colocar o filme de cozinha, né? Aquele plastiquinho. Isso, aquele plastiquinho. Você vai estender. Vamos supor aqui, isso daqui é o plástico. Você vai estender na sua mesa, o comprimento da mesa. Faz de conta que esse pano é plástico. Isso. Aí o que você vai fazer? Você vai pegando as massinhas lá da bacia e vai colocando aqui, ó. Vai fazer um cordão aqui, ó. Tudo juntinho. Aí segura um pouquinho. Ó. Aí você colocou a massa aqui, tudo bonitinho. Ela não vai ficar assim lisinha a hora que você colocar. Ela vai ficar um pouquinho assim. Agradinho. Isso. Mas o que você vai fazer? Vai colocar mais dentro aqui e vai dobrar. É aquele plástico que cola ou é aquele filme que não cola? Filme de cozinha. É o PVC. O PVC. Mas, Que cola, que coladinho. isso, não. Aí, então você estendeu na mesa, fez o cordão aqui. Aí você vai enrolar. Ó, você vai enrolar. O que deu o plástico. Ó. E enrolou. Vai ficar um cordão assim. Aí o que você vai fazer? Você corta a linha, né? De crochê aí, pronto,
Barbante. Toda dona de casa. Barbante também? Barbante também, né? Tudo. Pode aprender a amarrar. Aí você vai dar um nó aqui na ponta, aqui você vai dar um nó no plástico mesmo. Aí você vem aqui, aí você dá uma virada, aí você vira aqui e amarra com a linha. Aí o tamanho que você quiser a salsicha, você vai dobrando, rolando assim e amarrando. Entendeu? Aí você, pronto, fez o cordão de salsicha. Aí o que você faz? Faz esse segredinho. Aí você vem com uma agulha e fura No plástico. o plástico. Andar. Muito andar. Não precisa muito. Você vem uma carreirinha assim, furando, né? Um pertinho do outro assim. Aí furou. Aí você já tem uma panela grande com água fervendo. Coloca para cozinhar. Esse daqui agora vai para o cozimento. Depois que fez isso, aí vai para o cozimento. Aí depois do cozimento, aí você vai tirar, né? Deixa uns 30 minutos ela cozinhando. Então é um cordão. Eu cortei para ficar mais fácil. Aí fica o cordão. Aí na hora de usar, você tira o plástico e tá pronto. Isso aqui depois dá para degustar, tá? Se tiver uma faca de cortar, Eu seria a primeira. Guarda o plástico, né? Você guarda o plástico mesmo. sim, Para congelar, fica assim no plástico. para congelar, você congela assim, No plástico. Ela pode ser comida assim? Pode, é bom, mas vamos experimentar. Assim, Vamos fazer uma degustação aí. A gente pica em um monte de pedacinhos para todo mundo. Então aí pode usar uma feijoada, você vai fazer, ou vai fazer um quente, né? Legal, natural, né? E rende bastante. Essa vai vender umas 20 salsichas. Não tem orelha de porco, né? Não rende bastante. Muito bom. Muito obrigada, Miriam. Olha, Muito legal. Essas foram salgadas, né? Porque é uma novidade. Mas você sabe que a próxima é um sorvete de tofu. Que eu aprendi com essa Júlia, né? Que o Paulo estava contando. Sorvete é uma delícia. Doce? Gente, É sorvete. Muito bom. legal, Miriam. Muito obrigada, viu? Agora, gostaria de convidar. Oi? Ah, é? Todo mundo gostou? Quantos gostaram?